Olá, eu sou a Mari, guria natureba, tô gravando esse vídeo pra te ajudar. Ontem eu postei nos meus stories um saladão lindo que eu fiz, que foi a minha quebra de jejum depois de 18 horas, assim, normalmente eu nem faço tanto tempo assim. E perguntei para as pessoas se elas sabiam a melhor forma de quebrar o jejum. E eu fiquei impressionada com a quantidade de gente que me disse que não sabia quebrar e pediu ajuda. Pelo amor de Deus, ajuda. Então, por isso tô gravando esse vídeo. Então fiquem aí até o final, porque vai ter muita dica boa. Depois de uma série de horas de autodesintoxicação, o corpo é inteligente, né? Ele só precisa de um prazo aí sem alimento para fazer uma desintoxicação por ele mesmo. A gente tem que ter muito cuidado com o que ingere. Por quê? Vou falar por mim, eu não sou nutricionista, mas eu gosto muito de testar algumas técnicas e algumas táticas em mim mesma, e eu acho que isso é muito importante, porque às vezes o que os estudos falam, eles podem ser bons para algumas pessoas, mas nem sempre são bons para todas, né? Então eu acho que é importante a gente se ouvir. O que eu percebo? No momento que eu quebro o meu jejum, digamos assim, de manhã, com uma fruta muito doce, excesso de frutose, ao longo do dia eu fico com fome, eu dou aqueles ataques, aqueles beliscos, ataques na geladeira, os beliscos no armário, sabe? Então eu vou ficando com fome ao longo do dia. Eu percebo claramente que a minha primeira refeição não foi a melhor. Então observem isso em vocês também. Agora, se eu quebro meu jejum da forma correta, eu como pouquíssimas vezes ao longo do dia, eu não sinto tanta fome, eu me sinto mais saciada e acredito que seja a forma mais inteligente de estar quebrando esse jejum. Mas tá, vamos lá, pra prática, né? Como é que eu faço? Eu janto pelas 9 horas da noite, mais ou menos, e fico então até o outro dia, 9 da manhã, que é 8 horas da manhã, que é o horário que eu vou tomar meu café, tá? Tá ali, ó, minha cafeteira, pra provar pra vocês. Minha primeira refeição é um café preto. Pretinho, porque eu gosto, eu sou muito apreciadora de cafés. Eu gosto de saber como é que é a torra do café, eu gosto de ter o grão pra moer. Então eu realmente aprecio essa bebida. E pra mim, que sou uma metabolizadora lenta de cafeína, é o melhor horário pra tomar em jejum. Eu me sinto muito bem assim, não me sinto bem tomando café depois do almoço. Então percebi que esse é o melhor horário para eu escolher tomar meu cafezinho que eu tanto gosto. Se eu tô com muita fome e eu não tô afim de quebrar meu jejum ainda, o que eu faço? Uma colher de gordura. Isso aqui é uma embalagem de TCM, ó, tô ainda em jejum, agora são 11 horas da manhã. Isso aqui é uma colher de gordura, é como se fosse um óleo de coco mais puro, tá, gente? Grosseiramente falando. E vou tomar essa gordura, não tem gosto de nada, absolutamente nada. Se tomar o óleo de coco também, ok, acho que é válido. E vai me manter saciada por mais tempo, tá? Eu vou retardar esse meu processo de quebra de jejum, porque eu vou estar aguentando. Mas isso é porque é uma opção minha hoje, eu quero quebrar o meu jejum com o almoço. Então essa é uma tática que eu uso pra ampliar a minha janela de jejum, ok? Não estou dizendo que isso é o melhor pra você, mas se quiser testar, testa amanhã, de repente. Acho que pode ser uma boa opção. Isso também é uma tática que eu uso eventualmente antes de um almoço mais pesado ou de um jantar mais pesado, porque faz com que eu coma um pouquinho menos, tá? É uma tática particular minha. Digamos que eu vá quebrar o jejum com almoço, como vai ser hoje. Fiquem aí até o final, porque eu vou falar sobre quebra de jejum no café da manhã também. Primeira coisa é que a gente deve consumir salada. Sim, um bom prato de salada. Evitar botar muita fruta, evitar botar aceto reduzido, aquele aceto balsâmico reduzido que tem açúcar, evitar molhos com açúcar, com mel. Tem muito molho industrializado que tem açúcar na composição. Então evitem, fujam desse tipo de molho. Eu costumo fazer o meu tempero de salada da seguinte forma: eu rego com azeite de oliva, dou uma boa misturada nas folhas para elas ficarem bem besuntadas com aquele azeite de oliva, e então coloco um pouquinho de aceto balsâmico, ou um pouquinho de vinagre de maçã, ou até umas gotas de limão. Um pouquinho de sal também,
gosto de colocar, e então eu vou adicionando algumas coisas na minha salada. Pode ser uma cenoura ralada, não costumo colocar uma cenoura muito grande, tomate, gosto de colocar, gosto muito de adicionar abacate, então constantemente tem abacate na minha salada, na quebra de jejum. Eventualmente vai ter um ovinho picado, se for a minha refeição do almoço. Mas basicamente é uma salada com diversas folhas e esses temperos que eu comentei com vocês. Muito cuidado para não adicionar uma batata inglesa, algumas raízes, logo nessa salada, ok? Como uma salada um pouco mais purinha, eu acho que é mais válido para essa quebra de jejum. E então depois façam a refeição de vocês. Eu gosto de fazer um pratão de salada. Adoro ativar minha mastigação. Acrescento muitas sementes. Boto sementes de abóbora, sementes de girassol. Essa mastigação, ela leva informação pro meu cérebro que eu estou me alimentando. Então, eu acho que isso é muito importante também, a gente avisar pro cérebro que está se alimentando. Ele diminui aquela gana, aquela fome instantânea, sabe? Então gosto de botar bastante grãos, boto algumas castanhas também, preferencialmente torradinhas na frigideira, sem óleo, sem nada, só pra realçar sabor. E então depois eu faço o meu almoço, adiciono, enfim, o que eu quiser comer no dia. Normalmente, se eu faço isso, ainda mais tomando uma colherinha de gordura de manhã, eu vou sentir fome lá pelas 6 da tarde. Então eu como algumas castanhas, ou eu como um bolinho um pouco mais saudável, eu cuido para colocar alguma gordura junto, uma pasta de amêndoa, uma pasta de amendoim. Gosto de fazer bolos com pouquíssimo açúcar ou algumas frutas secas para dar uma adoçada, ou até banana. Então eu cuido muito no processo da receita para não adicionar açúcar demais, porque se eventualmente ele for o meu lanche único, ele precisa estar completo, ele não pode estar com muito açúcar, nem muita farinha, sabe? Eu gosto de fazer esse balanço. Então deem uma olhada nas minhas receitas, que todas as receitas vão servir para esse momento da tarde, o lanchinho da tarde. E então o jantar vem com uma opção mais leve, mais low carb, dependendo do que eu tô afim no dia. Se eu consumo carboidrato, normalmente é uma batata doce, moranga, eu gosto bastante. Então essa normalmente é uma refeição do meu dia, se eu consigo fazer a quebra de jejum ao meio-dia, ok? Se eu quebro o jejum no café da manhã, eu procuro cuidar muito quais são os primeiros ingredientes, os primeiros alimentos que eu vou colocar na minha boca, tá? Eu sempre procuro que sejam gorduras boas, abacate, ovo, um queijo. Eu gosto dessas opções. Eu gosto de colocar um queijinho numa frigideira, quebrar uns ovinhos por cima, fechar como se fosse uma tapioca, mas nem é uma tapioca, nem tem tapioca ali, é só um queijo gratinado. Então comer o abacate, pode ter um fiozinho de mel, ok, mas ali já tem bastante gordura boa e proteína, entenderam? Eu jamais quebro o meu jejum direto com uma fatia de mamão sem nada para acompanhar, porque isso vai me dar fome logo em seguida, que vai me dar fome ao longo do dia, que eu já vou querer almoçar mais cedo, vou querer lanche da tarde às 3, um lanche às 5 na minha janta eu ainda vou estar com fome. Então, se por uma eventualidade eu for consumir um mamão, eu coloco gordura junto, ou uma manteiga de coco queimada, uma manteiga de amendoim, manteiga de amêndoa. Eu procuro fazer isso. E também gosto de consumir a minha colherinha de gordura junto, acho que funciona muito bem e também ajuda a melhorar muito o funcionamento do meu intestino. Gosto de adicionar também tahine, falei do mel, né, mas poderia ser uma pasta de nuts. Normalmente, mesmo elas puras, elas são levemente adocicadas, porque as castanhas elas não são salgadas, né, elas são mais neutras para o doce. Então, uma amêndoa, um amendoim, ele é um pouquinho doce, gosto de colocar. Tahine também é uma ótima opção para colocar junto do ovo. Adoro ovinho frito com tahine, abacate com tahine, acho maravilhoso. Suco verde. Para quem gosta de tomar suco verde, minha sugestão é suco verde sem fruta. Pois então. A galera gosta muito de suco verde, salada de fruta batida. Claro, é docinho, é delicioso, né? Não tem como não gostar. Mas suco verde é folha batida, tá? É salada batida, não é salada de fruta batida. Então, se tu tá quebrando teu jejum com um suco verde, super verde, cheio de suco de laranja, cheio de maçã, uma banana... Gente, tá errado. Podem, por favor, entrem em contato com o nutricionista de vocês, com o profissional da saúde que cuida de vocês, mas eu estou falando por mim. Pra mim, está errado. Eu não quebro o jejum dessa forma, tá? Se por uma eventualidade eu for tomar um suco verde, tô com uma galera, vai rolar suco verde,
tento colocar minha gordurinha junto. Isso ajuda. Ou eu já vou consumir logo em seguida os meus ovos, eu vou cuidar para que essa refeição cheia de frutas não seja a minha quebra de jejum isolada, ok? Opção minha. Porque, mesma coisa do mamão, vou sentir fome logo em seguida. A kombucha, ela é maravilhosa, mas ela pode ser tomada ao longo do dia, ela não precisa ser tomada em jejum necessariamente. Ainda mais se a gente tá tendo cuidado com essa janela gigante de X horas sem comer, quer quebrar o jejum da melhor forma. A gente não sabe o residual de açúcar que contém na kombucha, principalmente quando a gente faz em casa, não consegue fazer testes pra ver se o Scooby consumiu todo aquele açúcar. Então, muito cuidado ao quebrar o jejum com a kombucha. Tudo bem se ela for o início de uma refeição, como a que eu falei, abacate, ovos, uma gordura boa. Agora, se for somente kombucha, e depois de algumas horas tu vai almoçar, já existiu ali um pico de glicemia, principalmente porque a gente não tem noção da quantidade de açúcar residual que sobrou naquela kombucha, tá? Tome kombucha ao longo do dia, eu acho que pode ser uma ótima opção, ou até assim, junto com o almoço, um pouquinho antes do almoço, mas logo em seguida já vem com uma refeição desse tipo que eu comentei. A tâmara é uma das frutas secas que mais contém frutose. Ela é maravilhosa para adoçar docinhos, bolos, mas eu jamais quebraria meu jejum com tâmara, tá? Assim como eu jamais quebraria com uma banana somente. Tem muita gente que já sai comendo a banana e vai pra academia, ok? Ela é uma fonte de carboidrato, fonte de energia. Porém, eu sempre associo frutas desse tipo com alguma gordura ou alguma fibra até, uma farinha de linhaça. Acho importante fazer essa mistura. Eu gosto muito de pasta de nuts, então eu sou uma alta consumidora de pasta de nuts. Então sempre coloco junto das frutas. Até para elas para aquela refeição me saciar melhor, sabe? Eu gosto de... quando eu percebo que eu comi, logo em seguida eu já quis comer de novo, eu pensei, essa minha refeição não foi boa. Não fiz uma refeição bem feita, porque se eu fizer uma refeição bem feita, ela vai me segurar por algumas horas. E não tô falando de 8 horas, tô falando até o momento que eu senti fome, mas que não seja dali 1 hora, dali 2 horas, alguma coisa errada tem. Resumindo, quebra de jejum, café da manhã, gosto muito de abacate, ovos, tahine, uma pasta de nuts, um suco verde sem fruta, pode fazer até com leite vegetal. Gosto muito de tomar um café com leite vegetal, tem pouquíssimas amêndoas num litro de leite, então não vai ser uma super quebra de jejum. É claro que existe uma quebra ali, mas eu consigo me manter saciada por mais tempo, é um alimento também, né? Tem uma pequena fonte de proteína aqui num café com leite, e com leite vegetal, claro. E pra resumir de novo, almoço, uma saladinha, uma sopa verde leve, uma sopa de espinafre, alguma coisa assim. Então, essas são as minhas sugestões. Eu gosto muito de quebrar jejum dessa forma. Eu percebo que o restante do meu dia é outro, as minhas refeições são diferentes. A minha vontade, a ansiedade por comida, ela muda. Eu acabo diminuindo o meu número de refeições se eu faço a primeira refeição bem feita. E essa é a minha dica pra vocês. Espero que eu tenha esclarecido. Que tenham sido boas essas dicas, que ajudem vocês no dia a dia. Escrevam aqui se vocês gostaram, indiquem esse vídeo pros amigos, mandem por direct, copiem o link e enviem pra galera, porque eu acho que pode ajudar muita gente. E não se preocupem em fazer mesmo jejum todos os dias. Nada é bom fazer da mesma forma, igualzinho todos os dias. Então, se um dia tu fez de 12 horas, outro dia faz de 14, outro dia não quer fazer jejum? Tudo bem, faz umas 3 vezes por semana, não precisa ser xiita, não precisa ser tão regrado assim. Eu acho que o corpo ele precisa de um movimento. Ele não é bom quando ele se acostuma a fazer as mesmas coisas todos os dias por anos e anos e anos. Tá bem? Um beijo pra vocês, espero ter ajudado.